São dois livros muito diferentes. Um chama-se Os Tortuosos Caminhos da Educação Brasileira. Na verdade, esse livro corresponde a uma encarnação anterior de Ensaios da Veja. Depois de mexido, remexido, reescrito, rearrumado, reempacotado, viraram um livro que tem tanto interesse quanto os Ensaios da Veja. É aquilo. E foi feito de uma forma que ele pode ser lido ensaio por ensaio ou pode ser lido continuamente, quer dizer, pode ser lido de princípio a fim porque foi tudo encadeadinho, arrumadinho. O outro livro é meio maluco. É um livro que eu resolvi escrever quando decidi fazer uma casa de campo. E eu já tinha, entre construído e reformado, 5 casas. E foi interessante, foi divertido, foi educativo. Então eu resolvi escrever esse livro. Aí, sobre a construção da casa. Mas aí resolvi falar sobre as 5 casas que eu tinha remexido. Aí resolvi escrever. Aí resolvi falar sobre os móveis que eu estava construindo para casa. E aí, falar sobre os móveis, resolvi falar sobre as mãos. A importância das mãos na educação. E aí discuti arquitetura, discuti engenharia, em geral falando mal dos engenheiros. Aí, de repente, o manuscrito tinha 200 e tantas páginas, já era um livro, só que a casa enguiçou no departamento de meio ambiente. Então acabou o livro, que era para ser sobre a construção da casa, o livro ficou pronto antes da casa começar. Então é uma curiosidade, é um livro de assuntos muito variados, e que lida com engenharia, com arquitetura, com projetos, com marcenaria e com umas coisas desse tipo. Então até o senhor falou que eles são 2 livros bem diferentes, mas de certa forma é uma relação entre os dois, porque o senhor defende que a educação deve ter um lado mais prático. Essa relação foi pensada ou ela surgiu durante o processo do livro? Essa relação vem da minha paixão por ferramenta que começa quando eu tinha 5 anos de idade. Eu sempre tive oficina em casa, sempre fiz coisas, sempre consertei. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é arrumando melhor, do ponto de vista das ideias, uma prática que eu sempre tive. Quer dizer, eu estudei no interior de Minas, numa escola que era muito ruim, mas eu vivia numa fábrica e passava mais tempo dentro da fábrica do que na escola. E acho que aprendi mais dos assuntos de escola do que na escola. Então vem de longe. O que acontece aqui é simplesmente arrumar melhor essas ideias. E o senhor, sobre os livros, onde o pessoal pode encontrar esses livros? Eles são vendidos pela internet também? Quais livrarias? É do SESI Senai São Paulo. Então é o circuito convencional. O outro é da Artimed, que agora tem uma porção de nomes, e que também é um livro que é vendido nesses lugares que vendem livro da educação. É uma distribuição, talvez a melhor distribuição de livro de educação. Então podemos conversar um pouquinho sobre a palestra que o senhor deu. Então, sobre a deficiência da escola aqui no Brasil, sobre o ensino ser mais baseado na teoria, praticamente só na teoria, né, do que na prática. O senhor acha que a escola brasileira ela tem condições em um futuro próximo, ou até mesmo distante, de alcançar o que seria o ideal? Veja bem, ideal nunca é alcançável, porque senão não é ideal. O que acontece? A escola tem um vício de ficar falando só de palavras. E a gente aprende fazendo, a gente aprende com as mãos. E quanto mais pequenininho, mais a mão, os sentidos, é importante. Quer dizer, então há uma escalada na nossa evolução intelectual que em determinado momento da vida nós até podemos viver no mundo da abstração, mas a gente não aterriza no mundo da abstração direto. A gente tem que fazer o caminho de usar os sentidos para aprender, de pesar, de medir, de fazer coisas, de construir, de errar, de acertar. E nesse processo todo a gente vai pensando. Quando a gente faz, a gente pensa. Por isso que o título do livro é Fazer é Pensar. Quer dizer, as duas coisas estão relacionadas. Inclusive o lançamento do livro Fazer é Pensar coincide com o evento do Salamundo, onde eu falei sobre as mãos, sobre a inteligência das mãos. Não é coincidência.
Até sobre isso o senhor também falou sobre o processo que ele parte de um princípio indutivo e depois de dedutivo. Então, quando a pessoa pode aprender na prática, a reflexão seria maior. Então, o senhor acha que a teoria ela inibe a criatividade dos alunos? A teoria não inibe a criatividade, mas a teoria, que é só teoria, ela nem boa teoria não é. Na verdade, a ciência é o vai e vem entre a teoria e a prática. Você olha para o mundo real e você vê se a ideia que você concebeu está correta. E ao olhar para o mundo real, você tem outra ideia que você quer rearrumar e polir melhor para ver se corresponde. Então, esse vai e vir, que é um pouco a ciência de Bacon. Isso corresponde muito de perto à maneira de aprender. É a indução. Você primeiro começa olhando, vendo, pegando, fazendo. Aí as ideias começam a se arrumar. Aí depois você testa essas ideias de novo. Quer dizer, a dedução, não há nada errado com a dedução, mas do ponto de vista do amadurecimento individual, a indução não é a melhor maneira de se desenvolver a cabeça. A gente desenvolve mais a cabeça pela indução, porque a indução tem a ver com a observação, tem a ver com o fazer, o pegar, o sentir, o errar. Quando, na velha tradição da marcenaria, quando o camarada vai pregar um prego e bate no dedo e fica com a unha roxa, os velhos oficiais marceneiros dizem: ah, o ofício está entrando. Entendeu? Quer dizer, então é esse aprendizado do ofício entrando ao fazer. E o senhor se baseia em algum modelo de educação de outro país que consiga agregar esse tipo de forma mais prática do que teórica? De um modo geral, o espírito americano é muito mais prático. Então a escola americana tende a ser muito prática. Mas eu não quero identificar isso com países. Eu acho que os grandes pensadores da educação, até o próprio Piaget, falam no fazer. E você tem, por exemplo, a escola Waldorf, de Rudolf Steiner, que é isso. As escolas Montessori são escolas de manipulação, só que ficaram perdidas num mundão de escola que fica jogando palavra com palavra. Na opinião do senhor, essa tendência de se platonizar a educação poderia acabar em um futuro próximo? Ou o senhor acha que a gente ainda caminha para teoria? Seria mais fácil, de repente, até para os governos, uma educação teórica demanda de menos laboratórios, de menos investimentos? O senhor acha que isso é um empecilho para que a educação prática funcione? Para a educação ser prática não precisa de grandes laboratórios. Um martelinho, uma faquinha, uma lixinha, uma serrinha, qualquer coisa. Uns fios, umas pilhas, umas lâmpadas. Não precisa. Para fazer coisa, você não precisa de grande laboratório. Seria só a questão da vontade mesmo, então. A cabeça. O que tem que mudar é a cabeça.